Fala aí pessoal, aqui quem fala é Eric. Nós hoje vamos fazer a instalação do CentOS. O CentOS é um projeto derivado do Red Hat, né? E nós vamos aprendê-lo para nos dar base de como utilizar os pacotes RPM e os gerenciamentos de pacote Yumi. Vamos lá pessoal, para fazer o download do CentOS, nós vamos sempre fazer pelo site oficial da distribuição, né, centos.org, e vamos clicar aqui em Get CentOS e aqui ele nos dá as opções. Eu vou escolher a opção Minimal ISO, que é uma opção menor, né, do CentOS, que facilita em relação ao download. Você baixa só o necessário para inicializar a máquina e fazer a instalação. Então, Minimal ISO. Aqui a gente vai selecionar de qual host nós vamos fazer o download, né? Aqui os hosts que estão localizados no nosso país, no Brasil, e aqui os hosts localizados em países próximos. Vamos dar preferência a baixar de hosts do nosso país. Escolher um qualquer aqui. E ele vai começar o download. Porém, como eu já fiz o download dessa versão, né, do CentOS 7 x8664 Minimal, eu vou pausar, vou cancelar esse download, porque eu já tenho ele baixado aqui na minha máquina e já vou partir com vocês para a instalação do CentOS. Então vamos lá. Vou aqui no nosso VirtualBox para criar nova máquina virtual. Vou clicar aqui no novo. Qual vai ser o nome da minha máquina virtual? Vamos chamar de DMZ1. DMZ1. Vocês vão ter uma DMZ2 criada em Debian, né? Outro sistema. O tipo de sistema operacional vai ser um Linux. E a versão desse Linux? Vocês percebem aqui que temos várias distribuições, porém não temos o CentOS. Só que como o CentOS é uma distribuição derivada do Red Hat, então nós vamos escolher aqui Red Hat 64 bits, né? Porque a versão que nós baixamos é o x8664. Vou partir para a próxima etapa. E aqui a gente vai configurar a memória. Vamos criar uma máquina com 1 GB de memória. Então, como ele conta em megabytes, 1 GB dá 1024 megas. 1024. Próximo. Aqui nós temos a opção da criação do disco rígido do virtual, né? Disco rígido virtual. Então, ele nos apresenta três opções: não acrescentar nenhum disco, criar um novo disco rígido para essa máquina, ou utilizar um disco rígido já existente. Então vamos na opção padrão, né? Criar um novo disco rígido. Vou clicar no criar. Qual o tipo de arquivo do disco rígido? Vai ser o VDI, VMDK, VHD? Vamos escolher o padrão, né? VDI. O padrão do VirtualBox. Próximo. E como que vai ser o armazenamento desse disco rígido virtual no meu disco rígido físico? Eu posso ter um tamanho fixo, né? Por exemplo, eu vou criar um HD de 80 GB, ele já começa ocupando 80 GB de espaço no meu disco rígido físico, né, do meu hospedeiro. Porém, eu tenho também essa opção de dinamicamente alocado. Ele começa com um tamanho mínimo e vai crescendo o arquivo de acordo com a utilização do disco virtual. Essa é uma boa opção para nós utilizarmos. Então vamos escolher essa opção. Próximo. E aqui a gente configura o nome desse disco rígido virtual e o tamanho dele. Vou deixar DMZ1 para ficar parecido com o nome da máquina, para facilitar o gerenciamento. E o tamanho dele vai ser 80 GB. Eu posso selecionar aqui até chegar a 80 GB, ou posso simplesmente digitar, né? 80 GB. Beleza, ele já posicionou aqui. Criar. Temos a nossa máquina DMZ1 criada. Agora vamos fazer a inicialização da máquina e todo o procedimento de instalação do CentOS. Mais uma vez, só relembrando,
ele está com esse CentOS, mas está com o símbolo do Red Hat, justamente porque o CentOS é uma distribuição derivada do Red Hat, né? Então vamos lá, vou iniciar a máquina virtual. E aqui ele vai me perguntar, né? A partir de que fonte eu vou fazer a instalação do meu sistema operacional. Caso eu tivesse um disco, uma mídia, um DVD ou um CD gravados aqui, colocados no drive da minha máquina hospedeira, eu poderia simplesmente clicar em iniciar e ele faria o procedimento através desse disco físico. Porém, como nós vamos utilizar uma ISO, vou clicar aqui nessa pastinha e vou navegar, né? Já estou, né, na pasta, já vou navegar. A gente navega até o local onde o CentOS onde eu já tenho a ISO do CentOS. Então vou utilizar essa ISO daqui. Esse DVD não tá bom, né? Vou utilizar essa ISO mínima mesmo. Vou clicar nela, vou clicar em abrir. Beleza, vou iniciar a máquina virtual e ele vai começar todo o carregamento. Para facilitar a nossa vida, vou mandar ele visualizar em modo de tela cheia. E eu vou escolher essa opção daqui de Install CentOS 7. Instalar o CentOS 7. Né, as outras opções seriam para testar a mídia ou resolução de problemas. Mas vamos fazer a instalação direto, que eu já testei essa ISO e sei que ela está boa. Ele vai começar a carregar os módulos, né, para fazer a instalação. E eu vou tirando essas mensagens do VirtualBox enquanto isso. Nesse curso nós também temos a instalação do Debian, né? E ao contrário da instalação do Debian, da maneira que nós vemos aqui no curso, a instalação do CentOS, a gente vai utilizar sempre esse modo gráfico. Então é interessante que vocês vão ver uma instalação sendo feita em modo texto e outra instalação sendo feita em modo gráfico, para vocês terem uma noção das duas realidades. Nessa primeira tela, de boas-vindas, né, a gente vai configurar o idioma que nós vamos fazer a instalação e o layout de teclado, né, consequentemente. Então vamos procurar aqui o português, português, e vai ser português Brasil. Vamos continuar. E o próximo passo aqui, vamos deixá-lo carregar um pouco. Vamos configurar, ele já carregou, né, a mídia de instalação, mídia local. E vamos fazer aqui a configuração do particionamento do nosso disco. Então eu quero configurar manualmente o meu particionamento. Vou selecionar esse disco de 80, que foi o que nós criamos, e vou finalizar. Opa! O que eu fiz de errado aqui? Perdão, vamos repetir aqui. Vou selecionar o HD de 80. Vou dizer que eu mesmo quero configurar minha partição. Eu não quero o particionamento sendo feito de maneira automática, né? Beleza, não vou criptografar. Vou finalizar aqui. Show de bola. Agora nós vamos começar o processo de particionamento do nosso disco. Então nós vamos criar uma partição padrão. Vou clicar aqui nesse mais para criar um novo ponto de montagem.
Qual vai ser o ponto de montagem que eu vou criar inicialmente? O diretório raiz. E qual vai ser a capacidade que eu quero para ele? 20 GB. Adiciono um novo ponto de montagem. Então ele está ali, com valor aproximado de 20 GB. Próximo ponto de montagem, eu quero um barra USR. E utilizando também 20 GB. Adiciono o ponto de montagem. Próximo passo, próxima partição, um barra SRV com, só um instante, nosso barra SRV com 10 GB. Um barra var lá. Ele está um barra var com 15 GB. Ele vai criar 15 GB. Vamos ver quanto que me sobra. Barra var com 15 GB e um barra TMP com 2 GB só. Criou. Deixa eu só conferir aqui. Partição raiz com raiz, TMP, var, USR barra. Vamos criar uma partição de swap, né? Uma partição de memória virtual para fazer a troca. Vamos lá. Quando ele está carregando, pessoal, uma coisa interessante que a gente pode falar é que, por padrão, o CentOS ele utiliza as suas partições com um tipo de sistema de arquivo chamado XFS, né? Que ele é um sistema de arquivo bem interessante e a gente pode até vir a falar, que a gente com certeza vai falar mais dele mais à frente do curso. Vamos lá, estou tentando. Cliquei aqui no mais para poder a gente ganhar tempo. Vou criar então uma partição swap com 1 GB. Vou acrescentar o ponto de montagem.
E todo o espaço que me sobrar, nós vamos criar a partição barra home. Capacidade. Vamos ver o que eu tenho disponível: 16 GB. Então vou usar 16 GB para o meu barra home. Feito todo o processo de particionamento, eu vou clicar aqui em finalizado. E eu vou aceitar essas alterações, né, feitas na minha tabela de partição. Aceito as alterações e vou iniciar a instalação. Poderia, em alguns casos, né, criar aqui a configuração de rede. Não vem o caso agora. Então a gente vai iniciar a nossa instalação do sistema. Então ele vai pedir a senha do usuário root e a senha do nosso usuário padrão, né? Então vamos criar aqui uma senha chamada 123egeek. Geralmente, se eles não deixam a gente fazer a instalação. Vamos ver se ele vai deixar a gente fazer a instalação com a senha fraca. Vou finalizar aqui. Ele não está deixando eu mexer o mouse aqui direito. Então a senha que você digitou é fraca, aperte finalizado 2 vezes para confirmá-lo. Tentando chegar com o mouse aqui no finalizado, mas ele não está acontecendo algum bug aqui no VirtualBox. Deixa eu reduzir um pouco essa tela para a gente ver o que pode ser feito. Vamos ver se assim vai. Agora sim. Finalizado. Finalizado. Confirmei. E vou criar um novo usuário, né? Que vai ser o usuário. Nosso usuário padrão, né? O usuário aluno. Aluno. 123 egeek. 123 egeek. Beleza, vou finalizar novamente esta etapa. Ele não está me deixando chegar novamente, né, ó, finalizado. Sim, uma coisa interessante que a gente pode notar aqui, ó, tornar este usuário administrador. Então, no caso, se eu marcar essa opção, eu posso utilizar o comando, eu posso fazer, esse usuário vai poder se tornar root, né, através do sudo ou do su. Estou tentando. Pronto, finalizado. Finalizado. E enquanto isso, a gente percebe que quando eu vou fazendo essas configurações, o CentOS está sendo instalado, né? Então, vamos aguardar até o término da instalação e vamos ver as telas que podem vir a aparecer para comentá-las.
deixar ele em tela cheia aqui para facilitar a nossa visualização. Então você vai percebendo que ele vai instalando os pacotes, né? Vai instalando vários pacotes importantes do sistema.
Pronto, então, ele já terminou de fazer a instalação do sistema. Agora vamos reinicializar a máquina para já podermos utilizar o sistema instalado. Então vamos reinicializá-la. Vamos aguardar um pouco e nós temos aqui o nosso sistema já instalado. Então vamos entrar aqui como usuário aluno. Vou digitar a senha, né, que nós criamos para o aluno, 123 egeek. Entrei no sistema. Vamos dar um logout. E vou fazer o mesmo teste com o usuário root. Root 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou foi 1, 2, 3 e geek? Root 1, 2, 3 e geek. Beleza, entrei como root. O último teste que nós vamos fazer vai ser entrar novamente como usuário aluno. 1, 2, 3 e geek. E verificar se o usuário aluno pode virar root. Menos 1, 2, 3 e geek. Beleza. Então temos a aula de hoje finalizada. Vocês fizeram a instalação, né, junto comigo, do CentOS 7. Continuamos nas próximas aulas. Valeu, um abraço e até mais.